Obrigada por terem vindo, pela vossa participação aqui no webinar. Pronto, não é um tema propriamente técnico, digamos assim, mas é uma daquelas skills que eu também acho que é importante nós termos em qualquer situação e em qualquer função que nós tenhamos. É importante também estarmos à vontade para comunicar, para falar. Aqui também isto é uma partilha, se vocês quiserem falar de alguma coisa, contar alguma experiência, dar a vossa opinião, estejam à vontade para dizer alguma coisa, eu até agradeço que participem. Assim dá para também trocarmos ideias e eu também acho que é importante neste tema ter uma troca de ideias. Quais é que são então os pontos que nós vamos aqui abordar? O que é a comunicação eficaz? Quais são as estratégias mais comuns na área? A importância da comunicação eficaz nas empresas, dicas de como tornar a comunicação mais eficaz e depois temos no final 2 exemplos de casos de sucesso em comunicação eficaz. O que é a comunicação eficaz? Aqui, uma das coisas importantes é o ato de falar e ser compreendido, não é? Portanto, é nós conseguirmos passar a nossa mensagem de uma forma clara para quem nos está a ouvir, para quem nos está a ver também. É emitir uma mensagem clara para o interlocutor, para que o interlocutor compreenda corretamente. Isso é muito importante que nós, quando comunicamos, também tenhamos percepção se a pessoa que está do outro lado, que nos está a ouvir, conseguiu compreender aquilo que nós estamos a dizer. É a conexão com o receptor da nossa mensagem, tem de ser adequada ao público a quem nos dirigimos e muitas vezes tem de ser adaptada à pessoa que nos está a ouvir. Eu coloquei aqui os testes de personalidade, porquê? Porque em algumas situações, há casos em que se fazem mesmo testes de personalidade, por exemplo, num dos ambientes em que eu já trabalhei, numa outra empresa, numa outra equipa, como eu era team leader, nós chegámos a fazer testes de personalidade às pessoas que estavam nas nossas equipas e a nós também, para sabermos que tipo de personalidade é que era a nossa e depois para sabermos como é que íamos adaptar o nosso discurso e como é que íamos falar com as outras pessoas. Porque há aquelas pessoas que são mais visuais, embora nós estejamos a falar com elas, precisam se calhar ter uma imagem ou alguma coisa que as leve a conseguir imaginar a situação e a conseguir perceber aquilo que nós estamos a dizer, e os testes de personalidade ajudam-nos também a saber como é que vamos comunicar com essa pessoa, se temos que falar mais pausadamente, se conseguimos passar a mensagem de uma forma mais rápida. Depois há aquelas pessoas, por exemplo, que se calhar se nós falarmos mesmo muito rápido, não conseguem acompanhar todo o nosso raciocínio. Então, nós temos que saber se para aquelas pessoas nós precisamos de fazê-las focar só num tema ou se temos que nos focar em vários para a pessoa também não se perder, não ficar aborrecida, porque também se o tema for aborrecido, não é? E se nós não soubermos explicar de uma forma que acabe por atrair as pessoas, acontece que as pessoas também perdem o interesse e chega ali a um ponto e nós vemos que se calhar já estão assim com um ar cansado, já não estão totalmente concentrados, já estão a fazer qualquer coisa no telefone, ou estão a olhar para o relógio, ou nós vemos que estão assim a olhar para o lado para o que se está a passar noutro sítio qualquer. E então é importante nós também sabermos com que tipo de personalidade é que estamos a lidar, como é que vamos conseguir focar essa pessoa no nosso tema, na nossa comunicação. Uma boa comunicação deve ser verbal e não verbal. Porquê? Porque também a postura com que nós estamos a falar conta muito, não é? Se eu tiver de braços cruzados, só assim, não é? A falar para outras pessoas, eu parece que estou a passar uma mensagem um bocadinho autoritária e de que estou-vos aqui a dizer isto, não estou muito interessada na vossa opinião, só vim aqui para vos passar esta mensagem e pronto. E vocês ouvem e a seguir está tudo finalizado. E é importante nós também sabermos que, a nossa linguagem não verbal é muito importante nesta parte da comunicação, porque lá está, nós não comunicamos só por palavras, não é? Nós também comunicamos com a nossa postura, isto quando são situações presenciais, mas também comunicamos, por escrito, através de um e-mail, através de uma carta, uma mensagem, pronto. E nós nunca sabemos como é que o receptor vai receber a mensagem do outro lado. Eu posso até estar a dizer alguma coisa
que para mim não é de uma forma agressiva ou de uma forma mais brusca, mas a pessoa do outro lado, se calhar, naquele dia, até teve um dia complicado, já tem assim a cabeça cansada, já acha que se calhar aquilo foi um ataque pessoal ou algo do género, e portanto pode interpretar aquilo como uma coisa menos positiva. E às vezes até se geram sem querer conflitos e chatices por estas coisas, e temos que saber falar, não é? Lá está, se também houver uma interpretação errada, para conseguirmos dizer às pessoas: "Pronto, não foi com essa intenção", ou "Não foi isso que eu quis dizer, o que eu quis dizer foi isto", e tentar também explicarmos, aos outros aquilo que nós estamos a querer dizer, e também garantir que a pessoa compreende. Quais é que são as estratégias mais comuns nesta área? Temos a comunicação 360, que é uma estratégia que procura integrar os vários canais de comunicação utilizados por uma empresa para interagir com os diferentes públicos-alvo. Portanto, ele vai ver se a empresa, neste caso, comunica por e-mail, se é só por publicidade, se é por mensagem, se é presencialmente, e depois vai tentar integrar a forma como comunica aos diferentes canais de comunicação e também aos diferentes públicos-alvo. Nós sabemos que as campanhas para pessoas mais jovens, para adolescentes, têm que ser diferentes das campanhas para pessoas, se calhar já na casa dos 30, e diferentes também de pessoas já a partir dos 60, 70 anos, porque também já não recebem a mensagem da mesma forma, não têm os mesmos interesses. E então nós temos que saber, e as empresas têm que saber também, adaptar a sua comunicação e os canais de comunicação aos vários tipos de pessoas que podem estar a ver aquela publicidade ou aquele e-mail, aquela mensagem, o que seja. Esta comunicação analisa todos os mecanismos utilizados, interna e externamente, e define quais as estratégias mais eficientes para passar uma mensagem. Cá está, se eu conhecer o meu público, não é? Se eu souber para que tipo de pessoa é que eu estou a falar, claro que vou saber comunicar melhor com aquela pessoa. É importante também que as campanhas de marketing estejam adaptadas a este tipo de comunicação, ou que saibam qual é o público-alvo, para também conseguirem mesmo fazer uma daquelas campanhas espetaculares que vai angariar muita gente e que vai fazer com que as pessoas, se calhar, até falem bastante daquelas campanhas. E nós até vamos agora entrar na época do Natal. Normalmente as empresas, hum, fazem publicidades mesmo muito boas, pelo menos eu tenho gostado de algumas que tenho visto, já em anos anteriores, e lá está, é importante porque isso também causa impacto nas pessoas. Depois há aquela questão do passa a palavra, não é? Há sempre alguém que pergunta: "Olha, viste a campanha daquela empresa? O que é que achaste? Gostaste, não gostaste?" E isso também pode atrair, os clientes, porque se calhar se eu vir que é uma campanha que explica bem aquilo que eles oferecem, se for de encontro também às minhas expectativas e àquilo que eu procuro numa empresa, e se eu até nem estiver muito satisfeita com a empresa, por exemplo, de televisão que eu tenho contratada em casa, claro que isso irá ter impacto e irá fazer-me pensar se eu quero, ficar naquela empresa ou trocar. Aqui a comunicação 360 tem como base uma troca de ideias. E o que é que isto faz? Tem em consideração o que é melhor para as pessoas. A troca de ideias é importante, lá está, porque todos nós temos perspectivas diferentes, todos nós temos ideias diferentes e todos nós interpretamos as coisas de forma diferente. Portanto, o que pode acontecer é nós conseguirmos criar uma comunicação eficaz com as várias ideias de todas as pessoas. Junta-se ali uma estratégia interessante e que consegue chegar a toda a gente dentro de uma empresa ou a um público-alvo, o que seja. Portanto, quanto mais ideias nós tivermos, melhor. Eu acho que aqui isto é uma coisa muito importante, até mesmo no nosso dia a dia, mesmo nas nossas relações pessoais, seja com família, com amigos, e com os colegas de trabalho. Mas nas empresas é muito importante porque também acaba por ser uma forma das pessoas colaborarem todas e sentirem que estão a ser ouvidas, que aquilo que estão a dizer, pronto, está a ser tido em consideração e que vai ajudar também a própria empresa a ter outras ideias e a melhorar. E pronto, e acho que é importante também nós sentirmos ouvidos e,
e sabermos que a empresa onde nós trabalhamos empresa que gosta de saber aquilo que os seus colaboradores têm a dizer, aquilo que pensam e que tem em consideração aquilo que as pessoas dizem. Depois, outra das estratégias comuns que temos é a comunicação assertiva, que é uma comunicação que passa as informações com clareza, dinâmica e respeito. É também uma comunicação que vai muito direto ao ponto, não vamos contornar ali o mundo para dizer aquilo que nós queremos, não é? Nós vamos diretos ao assunto. Se eu quero que, por exemplo, o fundo do meu time seja sempre aqui amarelo com A ou B, as letras da cor da A ou B e tudo, eu devo dizer que é isso que eu quero. Porque se eu estiver aqui a dar voltas e disser é um amarelo, mas se calhar não quero bem aquele amarelo e também ainda não decidi muito bem se quer letras, se quer desenhos. Pronto, como é que alguém vai saber o que é que tem que fazer? Mesmo em questões dos nossos projetos, se ninguém nos disser o que é que nós precisamos de fazer, seja no desenvolvimento, seja depois na parte de testes, também não vamos conseguir passar a mensagem com clareza a essas pessoas. Pode haver ali um problema de interpretação e o que vai fazer é com que se calhar se tenha o dobro ou o triplo do trabalho, porque quem desenvolveu, se não entendeu da mesma forma, fez de uma maneira diferente. A pessoa que testou, se calhar, também não percebeu aquilo que era realmente a mensagem, e acabou por testar outra coisa, ou não interpretou tudo, ou não testou tudo. Então, aquele caso vai ter que voltar para trás, porque afinal o desenvolvimento não foi exatamente aquele que se queria. E a pessoa que estava a testar vai ter que voltar a repetir os testes que fez e ainda mais, porque afinal tem mais alguma coisa para além daquela que já tinha testado. Portanto, isto acaba por causar ali algum impacto no dia a dia das pessoas. Esta comunicação assertiva é uma das principais competências de um profissional de sucesso e demonstra a capacidade que esse profissional tem de se relacionar com os outros. Eu acho que isto aqui também para quem é team leader, project manager, test manager, pronto, tudo aquilo que tenha assim uma posição em que tenha que passar uma mensagem para outros que estão à sua responsabilidade, é muito importante, porque lá está, se nós não nos explicarmos bem, se não falarmos de uma forma clara e se não formos diretos ao assunto, acabamos por estar ali a perder um bocadinho de tempo, que pode ser desnecessário, tanto para mim, que tenho outras tarefas em mãos e não posso estar se calhar 1 hora a tentar discutir ali um tema, como para as pessoas que depois vão dar seguimento àquilo que eu pedi, porque ao menos assim, se eu for assertiva, eu estou a passar a minha mensagem. Esta comunicação é muito importante numa equipa porque ajuda a que se consiga a colaboração de todos. Aqui também é importante que toda a gente comunique. Isto andamos aqui sempre um bocadinho à volta do mesmo, depois vocês vão ver que mais à frente temos ali também alguns pontos, mas a realidade acaba por ser mesmo esta, que é nós temos que ser muito focados, muito assertivos naquilo que queremos, para também não estarmos a perder nós tempo, nem as pessoas que trabalham connosco estejam ali a perder tempo e a fazer as coisas sem terem percebido exatamente qual é que era a mensagem. Depois, pronto, outra das estratégias é a comunicação não violenta, claro. Aqui também não, não vamos passar para a violência porque alguém não percebeu aquilo que nós estamos a dizer, não é? Vamos tentar passar sempre a mensagem de uma forma tranquila. Vamos tentar criar empatia com quem está também do outro lado. Nós nunca sabemos o que é que se passa na vida das outras pessoas, não sabemos se o dia das outras pessoas correu mal, correu bem. Se elas estão a interpretar aquela mensagem de uma forma mais agressiva, porque se calhar também lá está, o dia não foi bom, foi um dia complicado, foi um dia em que nada correu bem, nada saiu como nós queríamos, não conseguimos fechar nenhum dos nossos assuntos daquele dia. Pronto, a pessoa acaba por ficar um bocadinho mais nervosa e se calhar acha que alguma coisa que nós possamos dizer pode ser interpretada de uma forma errada e pode levar a que a pessoa ache que se calhar é um ataque pessoal, que se calhar eu já não gosto daquela pessoa porque lhe disse desta forma e não tem nada a ver com isso, não é?
obviamente vamos tentar sempre falar de uma forma calma, tentar explicar o melhor possível as coisas às pessoas. Esta comunicação parte do princípio de que a utilização de valores comuns pode construir acordos e que evitar juízos de valor melhora o entendimento entre as pessoas. Lá está. Se eu também estiver a comunicar com alguém e afinal o meu dia é que correu mal, a pessoa respondeu-me de certa forma, se eu acho, porque já estou cansada, já estou nervosa, acho que aquela pessoa me respondeu mal, tenho tendência a emitir um juízo de valor sobre aquela pessoa, que se calhar não é simpática, que se calhar também não sabe falar com pessoas. Pronto, nós acabamos por ter essa tendência, e nem sempre é o caso, e devemos também ter um bocadinho em consideração isso. Devemos colocar-nos também um bocadinho no lugar dos outros e pensar, pronto, se calhar não foi com essa intenção, e eu própria também devo fazer uma introspeção e perceber se calhar foi o meu dia que não foi bom, as coisas não correram bem, ou até estou numa fase mais difícil da minha vida e acho que tudo está a correr mal, então vou interpretar mal as palavras dos outros ou a forma como os outros falam comigo e, portanto, devo ter essa atenção também. Mas lá está, nada que depois uma boa conversa, não é, não resolva este assunto. É importante é haver sempre comunicação para também se resolverem os mal-entendidos, se houver alguns. Esta comunicação não violenta também é uma comunicação que se adequa à cultura dos diferentes países e culturas. Lá está. Por exemplo, posso falar aqui um bocadinho só da minha experiência, porque estou a trabalhar para a Siemens, que é uma empresa que trabalha com muita gente alemã. Nós acabamos por ter sempre assim um bocadinho uma ideia pré-concebida, das pessoas dos outros países e às vezes achamos que as pessoas na Alemanha são assim mais sérias, eles são muito mais assertivos e são, e que se calhar são pessoas menos abertas à comunicação. Por acaso eu tive sorte, as pessoas com quem eu trabalho são super acessíveis, passamos às vezes os 10 primeiros minutos da nossa daily a dizer piadas ou a contar histórias engraçadas. Hum, mas também sei que isto não é o que acontece em toda a empresa. Também já falei com colegas meus que trabalharam já noutros projetos dentro da empresa e que, pronto, falaram com outras pessoas também que estavam na Alemanha e eles são mais focados, não têm esta abertura. Pronto, nós tentamos respeitar e adequar-nos à cultura dos diferentes países, mas depois lá está, podemos ter estas exceções em que conseguimos até dizer umas piadas, às vezes mandamos umas músicas do YouTube para animar o dia, ou porque alguém disse uma palavra qualquer e outra pessoa se lembrou daquela música, então partilhamos a música uns com os outros. E acaba por ser ali também uma forma de nós comunicarmos e de nos conhecermos e de estarmos mais à vontade uns com os outros. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida ou quer partilhar alguma coisa, alguma experiência. A seguir, se quiserem, estejam à vontade para participar. Então, qual é que é a importância da comunicação eficaz nas empresas? Temos aqui, eh, este exemplo, segundo o pai da administração moderna, Peter Drucker, erros e ruídos de comunicação são a causa de 60% dos problemas corporativos. Estes erros de comunicação levam a conflitos dentro das empresas, lá está a desmotivação dos colaboradores, os clientes também que podem querer sair daquela empresa porque afinal não há uma comunicação como deve ser, não são, as coisas não são explicadas como deve ser, e depois acabam por não se cumprir prazos, acaba por não se fazer as entregas de acordo com aquilo que o cliente pediu. Isto também pode levar a prejuízos financeiros, porque lá está, se não temos clientes ou se temos clientes que estão a sair também, não estamos a receber pelos serviços daqueles clientes. E temos também o caso de colaboradores que procuram outros empregos. Lá está, é muito importante também nós trabalharmos numa equipa e num ambiente em que nós nos sentimos bem, em que nós sentimos que somos ouvidos, que podemos dar as nossas sugestões, que as pessoas gostam de ouvir aquilo que nós temos para dizer, hum, porque sem isso também acabamos por sentir
Estamos ali, fazemos o nosso trabalho, mas ninguém quer realmente saber se está tudo bem, se nós percebemos o que é para fazer, se nós, estamos com o trabalho adiantado, se não, porquê, se temos dúvidas, se não temos. É muito importante haver aqui à vontade também com as nossas, chefias e com as pessoas que trabalham connosco, com a nossa equipa, para podermos tirar as nossas dúvidas, não sentirmos que estamos a fazer uma pergunta, como nós temos o hábito de dizer que é uma pergunta estúpida. Se calhar não é, porque se calhar ninguém pensou naquela pergunta que na nossa cabeça era demasiado básica, mas ninguém se lembrou daquilo. E depois ia acontecer que íamos, desenvolver um produto, qualquer coisa, que não estava de acordo com aquilo que o cliente queria, porque afinal ninguém fez aquela pergunta básica. Lá está, nós não devemos também sentir vergonha de fazer essas perguntas, porque às vezes, até mais alguém pode não ter entendido, pode estar a pensar exatamente a mesma coisa e como ninguém perguntou, aquela pessoa pensa: "Ai, também não vou perguntar, isto se calhar é demasiado básico, se ninguém perguntou, é porque ou não é assim, ou então é porque é assim", e passamos a assumir uma coisa sem termos a efetiva confirmação daquilo que estamos ali a interpretar. Porque lá está, não temos uma confirmação, por isso é uma interpretação que nós estamos a fazer. Eu, por exemplo, neste projeto onde estou, uma das primeiras coisas que me disseram sempre foi: "Pergunta", porque há muita coisa que também não está, pronto, documentada. Há muita documentação, mas também há muita coisa que não está documentada e depois quem entra de novo no projeto não sabe exatamente se aquilo está a perguntar ou se aquilo que está a ver, alguém já perguntou, se alguém já pensou numa solução, se faz sentido, fazermos aquela pergunta, se não, e até porque pode dar-se o caso de ninguém nunca ter pensado naquela perspectiva, e estamos a falar, por exemplo, numa perspectiva, na ótica do cliente ou de alguém que vai usar aquela ferramenta e se calhar nunca ninguém se lembrou de questionar aquilo e é uma melhoria que pode até ali ter um grande impacto na ferramenta e na forma de trabalhar das pessoas. Por isso, não devemos mesmo ter também qualquer complexo em fazer perguntas. Até porque se nós queremos fazer o nosso trabalho bem feito, e acho que aqui na nossa área de IT é muito importante nós termos essa percepção e sabermos exatamente aquilo que estamos a fazer, aquilo que precisamos de testar, de validar, e portanto temos que saber comunicar bem, saber colocar as perguntas sem medos e sem vergonhas. Pronto, quando existe troca de conhecimentos, um planeamento e o trabalho em equipa, temos uma redução de conflitos, porque as pessoas falam, expõem as suas ideias, expõem as suas dúvidas, expõem os seus medos, até se pode dar o caso de não estarmos a conseguir cumprir os nossos prazos, porque afinal aquilo é mais trabalhoso do que se pensou ao início, mas é importante nós passarmos essa mensagem também, para depois não chegarmos à altura em que temos que fazer a entrega e só nesse dia é que dizemos: "Olhem, afinal eu não consegui cumprir com os prazos, vamos ter que esperar mais um dia ou 2". Pronto, ninguém vai ficar satisfeito com isso, não é, porque não houve um aviso. E se nós formos passando a mensagem de que: "Atenção, eu estou a conseguir testar ou estou a conseguir desenvolver, mas eu não consigo dentro destes timings que falámos inicialmente", vamos ficar ali com o caso atrasado, ninguém vai saber a não ser nós, o cliente também não vai ter essa percepção, porque ninguém lhe vai passar essa mensagem e não vamos progredir. E se nós, lá está, formos avisando, se nós formos trabalhando em equipa, às vezes pedir ajuda para fazer alguma coisa, não há problema. Temos é que nos sentir à vontade também para comunicar e para fazer as perguntas ou para dizer: "Olhem, eu não vou conseguir, pensei que sim, mas não vou conseguir", e pronto. E assim a equipa toda vai conseguir dar uma ajuda naquilo que puder e vamos todos progredir. Também é uma forma de progressão nós conseguirmos dizer que, pronto, não tenho capacidade, pensei que sim, mas não tenho capacidade para fazer este trabalho todo neste timing. Preciso de mais um dia, 2 dias, 3 dias, dependendo do projeto que seja. Mas devemos sempre ir comunicando. Graças à comunicação eficaz,
tanto os nossos objetivos individuais como os objetivos que nós temos em equipa acabam por ficar mais próximos. Porquê? Conseguimos cumprir prazos, se calhar até conseguimos otimizar de tal forma as coisas que conseguimos entregar o nosso projeto antes do tempo ou entregar com mais uma feature que se calhar não estava previsto ser entregue naquela altura, ou até podemos falar com o cliente, fazer-lhe uma demonstração de como é que as coisas estão e se calhar o cliente diz-nos: olha, já agora ali naquele ecrãzinho podemos pôr um botão ou podemos tirar aquele botão porque afinal ninguém usa. E se há uma comunicação entre todos e uma comunicação eficaz, todos ficam a ganhar. A equipa ficará de parabéns porque conseguiu entregar aquilo que era pedido e dentro dos timings, e se conseguir entregar mais qualquer coisinha, melhor, porque o cliente também vai ficar certamente satisfeito e vai confiar no trabalho daquela equipa, porque sabe que alguém vai sempre passar a mensagem se por algum motivo, hum, pronto, o projeto estiver atrasado ou tivermos com algum problema ou de interpretação, o que seja. Portanto, se nós formos falando, as pessoas também sabem que podem confiar em nós, que podem dizer-nos o que é que se passa, que nós também depois vamos todos arranjar uma solução em conjunto. Agora, se não dissermos nada e se não formos também assertivos, se não passarmos a nossa mensagem com clareza, o que vai acontecer basicamente é que ninguém vai saber ao certo o que é que se está a passar. Se não forem alertados, vão achar que está tudo a correr bem, está tudo dentro do planeado. Pronto, vamos esperar pelo dia X para termos tudo bonitinho e depois, se calhar, não acontece. E aí há a perda de confiança e depois também aquilo que falámos há pouco, da questão do cliente acabar por desistir dos nossos serviços, porque afinal nós também não conseguimos passar-lhe uma mensagem eficaz. Alguma dúvida até aqui? Tudo ok. Obrigada. Eu vou prosseguir. Então, a importância da comunicação eficaz nas empresas. Uma das vantagens, lá está, é o planeamento otimizado. O planeamento da execução de tarefas é bem sucedido porque cada membro da equipa entende claramente qual é o seu papel. Lá está, se nós, por exemplo, tivermos duas pessoas a fazerem desenvolvimento, e essas duas pessoas não tiverem a certeza de qual é que é as tarefas que estão assignadas a cada uma, se calhar pode acontecer estarem duas pessoas a fazer o mesmo desenvolvimento e ninguém pegou no outro desenvolvimento que tinha que ser feito em simultâneo. Portanto, também temos que saber comunicar com quem está a trabalhar connosco, com quem está a fazer testes ou desenvolvimento connosco, para podermos ir dividindo corretamente as tarefas, para podermos dizer: olha, já fiz isto e já fiz aquilo, e também para perceber o que é que a outra pessoa se sente mais à vontade a fazer, porque pode haver o caso de ser alguém mais novo ou alguém que se calhar às vezes é mais reservado, acaba por ter assim algum receio de fazer alguma asneira ou de não saber fazer alguma tarefa e prefere não fazer aquela tarefa que lhe passaram porque depois não quer tirar dúvidas com ninguém. E se houver também aqui uma comunicação entre essas duas pessoas, elas vão saber dividir as suas tarefas, vão saber comunicar, vão saber aquilo que vão ter que fazer e, claro, não deve haver esta questão de tirarem dúvidas, mas às vezes pode acontecer alguém assim mais reservado, não querer estar a fazer perguntas, depois ficar a achar que se calhar é uma pergunta parva e não tem nada a ver com isso. Nós devemos falar com todos, lá está, tirar sempre as nossas dúvidas, seja com quem for, porque isto depois também não só é vantajoso para o projeto, pela questão aqui do planeamento, que é o exemplo que estamos a falar, mas também porque se eu não sei, tirei a minha dúvida e percebi aquilo que me estavam a dizer, é uma coisa nova que eu também aprendo e vou ficar à vontade a fazer também essa tarefa. Logo, se surgir um outro caso em que seja preciso fazer algo daquele género, eu se calhar já me vou oferecer para fazer aquela tarefa porque já fiz uma vez e agora também quero ir ganhando mais experiência e também já me sinto mais à vontade e vou fazer aquela tarefa. Portanto, lá está.
se cada um também souber aquilo que tem que fazer, vai se focar naquilo e se for uma coisa nova, vai ter uma nova skill, uma nova competência. Se não for, pronto, é mais experiência que ganha naquela tarefa que está a fazer e vai ajudar a que aprenda sempre mais qualquer coisa, que eu acredito que estamos sempre a aprender mais alguma coisa. Assertividade nos processos. A melhor qualidade de comunicação leva a uma clara e objetiva transmissão de informações, e isto leva a que haja uma melhor execução dos processos da organização, porque há maior assertividade e maior percentagem de acerto. Lá está. Eu sei o que é que estou a fazer, sei exatamente qual é a minha tarefa, portanto vou-me focar nesta tarefa que tem que ser feita. E depois, quanto mais rápido, não é fazer tudo a correr, mas sabendo que quanto mais rápido eu terminar aquela tarefa, eu posso pegar noutra, ou aprender outra coisa, ou começar uma outra coisa, melhor. É claro que não devemos fazer tudo só para ser rápido, para despachar porque temos uma entrega para fazer. Não, devemos olhar também com cuidado para o que estamos a trabalhar e perceber se há mais alguma melhoria, se há alguma coisa que nós possamos fazer para ainda melhorar mais o serviço para os clientes ou para tornar as coisas mais simples, mas temos que ser assertivos, temos que saber exatamente aquilo que vamos para também podermos, se calhar, encontrar alguma coisa que nunca ninguém pensou, ou fazer uma sugestão que nunca ninguém se lembrou, ou até encontrar uma solução para algum problema que já exista e que nunca ninguém deu uma solução possível ou que fosse simples de implementar, o que seja. Portanto, claro que se nós também nos focarmos nas coisas, se formos assertivos, nós também vamos conseguir uma comunicação melhor para passar a mensagem, se estamos a conseguir cumprir com os nossos timings, estamos a conseguir cumprir com as nossas tarefas. Se nós estivermos bloqueados em alguma coisa, também devemos passar essa mensagem, ou porque não sabemos muito bem como sair dali daquele step, ou porque não sabemos muito bem que tipo de caso é que temos que ver, ou qual é a situação em concreto que nós temos que resolver. Portanto, temos que ser comunicativos, temos que tirar as nossas dúvidas e temos que ir diretos ao ponto para também passar as informações e para também perceber as informações que nos são passadas. Aqui temos algumas dicas de como é que podemos tornar a nossa comunicação mais eficaz. Pronto, a primeira é aquela que também tenho falado aqui um bocadinho, não ter medo de fazer perguntas, por mais que nós achemos que aquela pergunta não faz sentido, ou que não se adequa, ou que se calhar não vale a pena perguntar, porque se ninguém perguntou, então é porque é óbvio. Não vamos fazer isso, vamos perguntar e vamos esclarecer. Eu às vezes até costumo dizer: "Pá, explica-me como se eu fosse uma criança". E se for preciso faz um desenho, pronto, porque é preciso nós conseguirmos comunicar e traduzir aquele tecniquez que às vezes nós temos, né, para uma linguagem mais simples, para conseguirmos perceber exatamente o que é o pretendido. E eu não perceber, eu não vou conseguir executar corretamente a minha tarefa. Fazer reuniões frequentes, claro que, também não é passar o dia em reuniões, porque eu também acho que isso não é produtivo, mas quando estivermos nas reuniões é focar-nos no objetivo daquela reunião. Se é para encontrarmos uma solução, vamos encontrar uma solução, e vamos dar ideias, vamos fazer sugestões, vamos fazer perguntas. Para quê? Lá está, para também evitar que se estejam sempre a fazer reuniões sobre o mesmo assunto, porque se também não ficar claro à primeira nem à segunda, se calhar vão ter que se fazer 10 reuniões sobre aquele tema, quando se poderia estar a tratar de outra coisa qualquer. Ao passo que se nós formos focados, se nós formos falar exatamente qual é que é o objetivo da nossa reunião, então nós vamos conseguir mais rapidamente chegar a uma conclusão, chegar a um consenso, chegar a uma solução e conseguir passar este passo à frente. O tentar ser o mais claro possível. Eh, Pronto, há a parte do esquematizar para quem necessita de esquematizações, resumir os pontos no fim da conversa. Isto eu acho que é importante em qualquer reunião, porque às vezes nós começamos a falar do tema, depois há sempre
um bocadinho de desfoque, vamos falar de outra coisa que não tem nada a ver ou de outro problema que entretanto surgiu, e se nós não formos claros e também não fizermos assim um pequeno resumo, se calhar perde-se no meio daquela conversa toda aquele ponto que era essencial que toda a gente tivesse percepção e, portanto, se nós fizermos um resumo no fim daquela conversa, pronto, ninguém se há de esquecer que foi falado aquele ponto na reunião. O que é que também ajuda? Fazermos uma ata da reunião, seja sempre a mesma pessoa ou até, pronto, há equipas que tentam que depois sejam outras pessoas a irem fazendo, sempre pessoas diferentes também para as pessoas aprenderem a comunicar por e-mail ou de forma escrita, pronto. Mas eu acho que isto também é importante, porque lá está, não é só o falar, o escrever também nos ajuda a interiorizar aquilo que foi falado, aquilo que é o pretendido e aquilo que nós queremos que as pessoas percebam. Vai também um bocadinho de encontro ao fazer os relatórios resumidos e objetivos das atividades realizadas, porque vai mostrando também a evolução do projeto. Sabemos que vamos conseguir cumprir o prazo se as pessoas conseguirem saber exatamente aquilo que têm que fazer, mas também se por qualquer motivo não estamos a conseguir cumprir o prazo, é importante nós conseguirmos passar essa mensagem, seja para os nossos team leaders, seja para o cliente. É importante nós conseguirmos ir dando noção de como é que o projeto está a correr, como é que as coisas estão a correr, para depois não sermos surpreendidos na data da entrega com afinal não consegui terminar. E a primeira pergunta que nos vão fazer é: então, e porquê é que não disseste nada durante este tempo todo? E nós vamos ficar sem resposta, porque devíamos ter dito e não dissemos. E assim, ao fazer os relatórios também, nós sabemos mais ou menos, pronto, e temos uma percepção como é que vai o projeto e se é preciso ou arranjar mais pessoas, ou diminuir a carga, ou pronto, aí ajustamos ali o projeto de maneira a que se calhar não se dê tantas tarefas àquela pessoa, distribui-se as tarefas pelos outros membros da equipa. Há sempre várias formas para depois conseguirmos atingir os objetivos na mesma. Avaliar o cenário de comunicação, que permite ajustar aquilo que não está bem. Aqui também, lá está, é um bocadinho a adaptação às personalidades, saber como é que devemos falar com cada pessoa, se aquela pessoa, se eu falar muito rápido, se aquela pessoa está focada na mesma no que eu estou a dizer, como se eu falar muito devagar, se calhar também os outros interlocutores não vão estar focados naquilo que eu estou a dizer, porque eu demorei demasiado tempo a dizer aquela frase ou a explicar aquela situação e as pessoas acabam por dispersar. A atenção delas já não se torna a mesma e acaba por ser um bocadinho complicado passar a minha mensagem. O conhecer o receptor e criar rapport, isto também está tudo interligado, criar uma ligação com a pessoa e adaptar a forma de comunicar, exatamente o que eu estava a dizer, portanto, saber com quem é que eu estou a falar, qual é que é a melhor forma de comunicar com aquela pessoa, eventualmente até esquematizar, ou falo com ela e depois digo-lhe: "Pronto, tudo bem, agora vou-te mandar aqui um e-mailzinho com o resumo daquilo que nós falámos", para também ficares com esses pontos, para não te esqueceres das próximas tarefas e quais são os próximos steps e tudo. E a pessoa até acaba por se sentir mais confiante, porque sabe que não se vai esquecer de nada. Se está ali tudo escrito, também pode ir seguindo e vai fazendo a sua checklist e já sabe: "Olha, já terminei isto, então agora vou passar para aquilo", pronto. E a própria pessoa também vai dando ali o seu check e vai vendo que: "Ok, consegui cumprir", ou "Não estou a conseguir cumprir e devo passar essa mensagem". Eu sublinhei aqui o dar feedback, porque eu acho que é uma das coisas mais importantes que existem, porque é uma forma de nós também percebermos se a pessoa entendeu aquilo que nós estávamos a dizer ou se não, se tem alguma dúvida, se tem alguma sugestão para dar, se precisa de mais informação. E às vezes mesmo até para dar sugestões, as pessoas acabam por se sentir um bocadinho mais acanhadas, ou são mais reservadas e então não querem também chamar a atenção para elas e não fazem essa sugestão se calhar em equipa, mas com um colega são capazes de sugerir e se calhar esse colega pode tentar
dar essa ideia numa reunião e depois começar também a puxar pelo outro, a dizer: "Olha, a ideia foi desta pessoa e pensou nisto e tal", e se calhar depois a própria pessoa que deu a ideia e que estava com vergonha de dizer ou que se sentia menos à vontade, acaba por, hum, sentir-se mais confortável, porque entretanto alguém deu o início à conversa e essa pessoa depois só tem que continuar a explicar a sua ideia e e acaba por ser importante também depois ouvir aquilo que os outros têm para dizer. E podem-se juntar ali várias ideias, pode surgir dali uma coisa espetacular, entre todos, e que pode ajudar no nosso projeto. O dar feedback também é importante, porquê? Porque assim eu sei se estou a fazer alguma coisa bem, se não estou a fazer, se fui eu que também não interpretei corretamente aquilo que me foi passado, ou se interpretei bem e então consegui até despachar a minha tarefa porque não era assim tão complexa como parecia ser. E entendi exatamente aquilo que era preciso e consegui, ser mais célere na conclusão da minha tarefa. Portanto, é importante nós darmos sempre feedback, falarmos muito, tirarmos as nossas dúvidas. Isto acho que são aquelas coisas essenciais, e que lá está, tornam a nossa comunicação mais eficaz. O ter atenção à escrita também é um ponto importante, porque se nós fizermos resumos por e-mail ou escritos e quisermos passar a mensagem, também temos que ter atenção à forma como estamos a escrever a nossa mensagem. Também, se não for, por exemplo, para um cliente tão técnico, não podemos usar os termos técnicos que usamos com os nossos colegas quando estamos a tentar resolver alguma coisa. Temos que falar ou temos que escrever de uma forma simplificada, que seja para toda a gente perceber aquilo que nós estamos a querer dizer, também para garantirmos que a pessoa nos compreendeu e depois a pessoa diz: "Sim, senhor, é isso mesmo que eu quero", e vamos então dar seguimento a isto. Portanto, a forma como nós escrevemos e também um bocadinho o termos atenção à ortografia é importante, porque também acaba por ter impacto na forma como nós estamos a comunicar. E depois, eh, pronto, estamos assim quase no final, mas tenho aqui uns casos, uns exemplos de casos de sucesso em comunicação eficaz. Aqui até são umas campanhas, uma no Brasil que acabou por ter bastante aderência, que foi uma comunicação da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, que criou uma campanha para causar aquele ruído de comunicação, né, para chamar mesmo a atenção das pessoas e que fez, com essa comunicação fez com que se tornasse ali uma oportunidade, muito grande para se conseguir alcançar o objetivo que eles queriam. Foi esta empresa, o Leo Burnett Tailor-Made, que, desculpem, acho que ele está a andar, carreguei ali sem querer, desculpem. Esta empresa fez uma parceria com um conde Chiquinho Scarpa, que é um milionário excêntrico, e esse milionário postou no Facebook que ia enterrar aquele carro favorito que ele tinha, que era um carro super caro, um Bentley, e enterrá-lo no jardim da sua casa, que era um simbolismo daquilo que os faraós faziam, que se sepultavam juntamente com os seus pertences. Claro que isto gerou muita polémica, não é? Porque sabemos que também postar uma coisa destas nas redes sociais é mesmo para chamar a atenção. Houve muitas críticas, muitos comentários negativos àquilo que a pessoa ia fazer, e depois de 3 dias, em que este milionário teve sempre a mostrar, a fazer postagens, a mostrar a preparação do enterro do veículo, chamou ainda mais a atenção das pessoas, ainda havia mais gente a ir lá ver aquilo, a falar daquele caso, e no dia em que era suposto ele fazer o enterro do carro, a pessoa deu uma entrevista e disse que aquilo que ele queria, ou aquilo que ele achava, é que era completamente absurdo enterrar órgãos que têm o poder de salvar vidas. E isto teve um impacto muito grande, porque fez as pessoas também pensarem nesta perspectiva dos órgãos, de cederem os seus órgãos de uma forma diferente, não é?
E o que é que aconteceu? Além de comunicar os propósitos e os valores da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, houve um aumento de 31,5% no número de doações de órgãos num mês. Portanto, foi uma daquelas coisas que gerou mesmo muita polémica, muito mediatismo e que chegou a muito lado e também fez com que várias pessoas tivessem uma consciencialização sobre este assunto, se calhar de uma forma que nunca ninguém tinha pensado. E eu acho que realmente, pronto, se nós olharmos para isto, é uma perspectiva um bocadinho dura, digamos assim, mas também é realista, não é? Nós não pensamos nas coisas dessa forma. Se fosse um carro, ficávamos todos em choque porque, então ele está a enterrar um carro e ainda por cima um carro daquele valor, mas depois não tínhamos a mesma percepção na parte dos órgãos, não é? Pronto. Isto depois, claro, cada um tem a sua opinião, não, não, não é aqui uma ideia para, ou não quero fazer ninguém mudar de ideias, mas é uma perspectiva diferente de olharmos para isto. Se calhar nunca ninguém tinha pensado nisto. E eu confesso que também antes de ter visto este caso não tinha pensado nesta perspectiva. E depois temos a Dove, que é uma marca também muito conhecida, que tinha sempre uma campanha em que aquilo que era o principal foco era dizer que o sabonete da Dove não era só sabonete, mas também era um hidratante. E depois, a partir de 2004, a marca da Dove começou a tentar atrair um público diferente, colocou-se num posicionamento diferente, também para a sensibilização das mulheres, para serem mais empáticas e para ver outro tipo de ligação com as mulheres, para não ser uma coisa só de: "Ok, isto é um sabonete e um creme hidratante". Eles começaram uma discussão sobre o que era a beleza, qual é que era a importância de resgatar a individualidade das mulheres e acabarmos com os estereótipos das mulheres assim ou assado, mais magras ou mais gordas, ou com cabelo comprido ou com cabelo curto, ou com cabelo louro ou com cabelo escuro, pronto. E, e a ideia foi também enaltecer aquilo que na realidade é visto como uma imperfeição, que não é imperfeição nenhuma, mas que como não está dentro daquele estereótipo que é o mais comum nestes produtos de beleza, nas roupas e tudo, hum, pronto, a ideia era chamar a atenção para que qualquer tipo de mulher, qualquer tipo de pessoa pode usar um sabonete e deve cuidar de si, deve cuidar da sua pele e deve gostar de si. E com o sucesso que eles tiveram nesta campanha, abdicaram de usar modelos que fossem esbeltas, pronto, assim, só aqueles modelos estereotipados que sempre existiram, e passámos a ter mulheres de todos os tipos, de todas as idades, e mesmo hoje em dia as campanhas que se vê aí da Dove realmente não são só com o estereótipo que é o considerado o estereótipo da beleza, vemos todo o tipo de mulheres a fazerem a campanha, portanto acho que foi também uma forma, cá está, foi uma comunicação para um público-alvo que na realidade éramos todos nós, também para chamar a atenção de que nós somos todos imperfeitos, seja na nossa forma de comunicar, seja na nossa forma de falar. Não há, na realidade, pessoas perfeitas. Nós não conseguimos ser perfeitos porque não há. Cada um tem as suas características, cada um tem as suas qualidades e os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, e a ideia aqui é todos nós complementarmos uns aos outros e a comunicação é isso mesmo, é conseguirmos ir complementando as nossas ideias, os nossos pensamentos, vermos as coisas de perspectivas diferentes e conseguirmos que não haja um estereótipo, porque ninguém é perfeito, ninguém consegue fazer tudo bem, ninguém consegue fazer tudo sozinho e também ninguém consegue fazer tudo sem comunicar. Lá está. Precisamos todos de falar uns com os outros para irmos aprendendo, para conhecermos outras pessoas, para fazermos coisas diferentes e acho que isso é um dos pontos mais importantes que nós temos. Pronto. Eu não sei se alguém tem, assim, algum exemplo ou se tem algum caso, assim, de sucesso, alguma ideia ou alguma dúvida que queiram colocar? Não, não, nada.
pronto, faltam 5 minutinhos. Hum, Se não têm assim nenhuma dúvida, nem nenhum exemplo que se lembrem ou algo que queiram partilhar, podem até partilhar alguma experiência que tenham tido com uma comunicação mais ou menos eficaz. Não sei se alguém tem alguma coisa que queira partilhar. Olá, Tânia. Olá, Desde já, obrigada, está bem, por esta apresentação. obrigada. Olha, eu tenho uma dúvida neste meio de IT. Diz-me Uhum. só uma coisa, nesta comunicação, digamos, assertiva, como eu não sou da área, confesso, estou agora a iniciar uma reconversão de carreira, digamos que temos de ter certos, não é, termos específicos, não é? Tentar Sim, conjugar a tua assertividade, mas implementando uma comunicação com alguns termos mais específicos, não é? Vou sim, começando a conhecer, não é? sim. Se Lá eu não está, souber, era. digo mesmo, não é? À pessoa, olha, Sim, desculpa, não, não estou a não há perceber. problema. Exato, é preferível. É aquela questão que eu estava a dizer do tecniquez. Se eu falar de uma forma muito técnica, e Uhum. lá está, se é alguém que entrou há pouco tempo ou que não está tão à vontade, se calhar não vai compreender aquilo que eu estou a dizer. Eu tento sempre, quando falo com alguém, passar a mensagem da forma mais simples possível e eu penso sempre, vou explicar como se estivesse a explicar para mim. Claro que se a pessoa não entender, também deve dizer: "Olha, Tânia, não percebi, explica-me outra vez", né. E às vezes acontece, pronto, eu faço testes, tenho que falar, por exemplo, com os developers e às vezes a gente também não se consegue comunicar logo à primeira, porque o developer fala de uma forma muito técnica e eu se calhar tento não usar tanto os termos técnicos. Então temos que chegar ali a um consenso. O que é que nós normalmente fazemos? Mostramos o que é que nós estamos a fazer. Olha, apareceu-me este erro aqui. E depois o developer explica, eu, ok, tiro as minhas dúvidas porque posso não ter percebido logo, mas a seguir já sei o que é que vou fazer, porque entendi qual é que foi a explicação dele, entendi aquilo que deveria ser feito e qual é que era o resultado esperado que eu tenho que ver naquele teste que eu estou a fazer. Por isso, nós devemos adaptar-nos sempre. Não tenhas vergonha e lá está. Se estás a fazer uma mudança de carreira, é normal que no início não te sintas tão à vontade com os termos que são utilizados. É importante é que tu depois vás tirando as tuas dúvidas, né, para também saberes, uma próxima vez que tenhas que falar sobre isso ou explicar qualquer coisa, ou mesmo que tenhas que ajudar alguém que entretanto entre para a tua equipa e que seja novo e que se calhar também não se sente tão à vontade, tu vais conseguir explicar. Eu acho que isto é para todas as áreas, honestamente. Eu não aplico só ao IT, eu acho que isto Uhum. em qualquer área e mesmo na nossa vida, deve ser assim. Se posso interromper, por exemplo, não é, assim, não é só IT, muitas vezes quando entramos numa nova organização, Sim, dentro de uma organização que já existe há muito tempo, ou mesmo dentro de grupos, as pessoas tendem a usar muito as siglas e sim, anacronismos e alguém que chega de repente, eu lembro-me quando entrei no mundo do SAP, há mais de 20 anos, que aquilo toda a gente só falava em siglas. exato. E, e hoje em dia ao fim de tantos anos já percebo o que é, mas cada vez que nós falávamos de qualquer coisa destas novas, fica tudo, e depois acho outro sentido porque é tudo muito complicado, porque nós estamos a falar em siglas e eu nunca mais vou conseguir entrar no meio disto tudo. E de Exato. repente, se nós, à medida que formos falando, quando alguém novo entra, e nós quando falamos de siglas dizemos, olha, isto SD, Sales and Distribution, e por aí, e por aí. As coisas... as coisas facilitam e ajuda também a inclusão do novo membro da equipa, para que a pessoa não sinta que está a ser excluída de alguma Exato, forma. sim. Sinta mais facilmente parte da equipa. Isso foi um ótimo exemplo, Sofia. Por acaso nem me tinha lembrado disso, mas é verdade. É uma ótima forma de nós integrarmos pessoas novas, porque se só falarmos em siglas, quem entra de novo não faz a mínima ideia daquilo que nós estamos a dizer e pode ter aquela vergonha de perguntar e depois não sabe ao certo aquilo que quer dizer aquela sigla e fica sempre com aquela dúvida. Vai associar a uma coisa
porque vai ouvindo a conversa, vai tentando associar e se calhar não é exatamente aquilo a que está a fazer a associação. Por isso, se também não houver ou não sentirem que as pessoas estão a traduzir, digamos, ou a explicar o que é que aquelas siglas são, perguntem, porque é preferível, mas vocês depois saberem daquilo que estão a falar e entenderem exatamente aquilo que é, do que estarem a fazer associações que podem depois ser erradas ou então ficarem mesmo sem compreender aquela sigla, aquela função, aquela funcionalidade e depois não estão certos daquilo que estão a fazer e sem querer podem estar a fazer algo errado ou interpretar de forma errada porque também não vos explicaram e também não colocaram essa questão. Agora só, pronto, exemplos que agora me lembrei agora, um dos exemplos mais antigos de uma campanha publicitária que explodiu pelo mundo inteiro, vocês sabem quando é que apareceu pela primeira vez o Pai Natal com a roupa que existe como hoje? Foi numa campanha da Coca-Cola nos anos 50 ou 60, se não estou em erro. Sim. Porque até lá não existia o Pai Natal com as vestes vermelhas e brancas, era o São Nicolau, mas que não tinha aquela roupa. E como uma campanha publicitária da Coca-Cola há muitos anos atrás, acabou por generalizar a figura do Pai Natal. Exato. E até durante muitos anos, eu pelo menos lembro-me de ainda ver campanhas assim da Coca-Cola com o Pai Natal, até uma que era a conduzir o caminhão. Exatamente. Não se lembram? Que acendia as luzes todas. A origem do Pai Natal vestido com as vestes que nós vemos hoje em dia vem de uma campanha muito antiga da Coca-Cola. Já não me lembro em que década, mas Sim, nenhum de mas nós era era nascido, portanto. Já foi há muito tempo. Pronto, eu não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa, ou dar uma ideia, opinião, sugestão. Queria-te agradecer Tânia, porque realmente é uma compilação muito eficaz com os pontos principais. Obrigada. Eu espero que toda a gente tenha gostado. Também tentei resumir aquilo. Foi um bocadinho sempre à volta do mesmo, mas eu acho que isto é mesmo tudo um complemento. A nossa forma de nos expressarmos, de escrevermos e-mails, de transmitirmos ideias, isto vai dar sempre tudo ao mesmo. Isto é tudo uma bola de neve. Se nós começarmos a fazer de uma forma, vamos conseguir estar sempre a comunicar bem, a expor bem as nossas ideias. E às vezes até percebemos, por exemplo, no projeto, percebemos que a comunicação que era boa para uma pessoa já não é com a seguinte. Eu, no projeto em que estou, a sponsor mudou o meio do projeto. E toda a comunicação que eu tinha de Gantes, do planeamento, do status semanal que eu tinha com a sponsor anterior, a nova sponsor, que vem de uma área mais de suporte e menos de, pronto, e percebe menos, da área técnica, estava completamente perdida e dizia que não percebia nada, nem sequer percebia o que é que eram os diamantes que eu tinha e eu, entretanto, tive que refazer as apresentações mensais ao Steering Committee, tive que refazer uma quantidade de coisas, mas como percebi que ela estava perdida, sentei-me com ela e disse, olha, a comunicação que funcionava com a sponsor anterior, já percebi que não funciona contigo. Então, ajuda-me a refazer as apresentações dos PowerPoints. Tive que adicionar uns PowerPoints na reunião mensal de Steering Committee, mas pedi-lhe mesmo ajuda. Disse assim, ok, a comunicação que eu fazia não está a resultar. Então, vamos sentar as duas para melhorar e para que a partir de agora tu te sintas incluída, até porque ela é sponsor do meu projeto, não é? Sim, e lá está, adaptaste à pessoa com quem tu estavas a trabalhar, porque percebeste que aquilo que já fazias não estava a chegar lá da mesma forma. E é isso que é ela importante. estava completamente perdida. Mas eu, em vez de andar na tentativa e erro, resolvi, olha, já percebi que contigo não funciona, vamos sentar as duas e vamos trabalhar de forma a que... Sim, é isso. Eu, quando fui team leader, pronto, tinha, imagina, equipas com 12, 13 pessoas, como é que uma pessoa se adapta a tanta gente? É difícil, mas tens que tentar perceber como é que cada um entende melhor a mensagem, havia aquelas sessões de formações individuais,
ok, se calhar aquela pessoa percebe melhor se eu estiver só focada nela, só a explicar a ela, tirar todas as dúvidas. E depois havia as sessões com mais gente e nem toda a gente se conseguia adaptar. Então nós tínhamos que perceber, pronto, esta pessoa se calhar tem que falar de forma individual, estar mesmo ali só para ela, explicar-lhe só a ela. E os outros que acabavam por perceber sempre bem a mensagem, mesmo estando com mais gente, então juntava-se sempre com mais gente. É importante nós irmos sempre adaptando a nossa forma de falar com quem nós trabalhamos, porque lá está, podemos estar a achar que estamos a passar a mensagem de forma correta. Para nós, se calhar, é simples porque já fazemos aquilo há muito tempo e sabemos que é assim, mas quem está a receber a mensagem, se até nem for da área, não vai perceber. E se não formos nós também a adaptar-nos um bocadinho, aquela pessoa vai pensar: bem, nem vale a pena, ninguém me Não, explica. mas é uma das skills que eu desenvolvi muito ao longo destes anos todos, como team leader e gestora de projeto, é exatamente aprender a ler a reação das É pessoas isso. à nossa comunicação. Sim, e eu acho que depois ao longo do tempo, com a nossa experiência, nós percebemos rapidamente se a pessoa entendeu ou não e consegues logo adaptar. E tu conseguiste rapidamente, com o exemplo que deste, perceber que tinhas que arranjar ali uma solução e até foste tu a dar aquele passo e dizer: vamos lá sentar e arranjar aqui uma forma de tu também perceberes aquilo que eu quero dizer e aquilo que eu estou a explicar. E acho que isso é o mais importante e tem que haver mesmo esta comunicação em todo o lado, mas nas empresas, claro, se queremos que resulte, tem mesmo que haver muito